Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história cósmica que, de acordo com a fonte O Livro de Urântia, dá uma perspectiva totalmente diferente sobre as origens do nosso mundo. É uma narrativa incrível sobre lealdade, traição e, no fim das contas, o destino de um planeta inteiro. Pois é, a grande questão que guia essa história é justamente essa. A ideia de que toda confusão humana que a gente vê pode ter uma origem muito antiga, uma origem suprafísica. Bom, vamos entender isso melhor. Então, a história começa com uma figura central, que é o grande antagonista. O nome dele era Caligástia, e ele tinha um título bem importante, Príncipe Planetário de Urântia, que é como o nosso mundo é chamado nessa cosmologia. E olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, temos o Vanizu, um administrador firme e leal até o fim. Do outro, o Caligástia, que é descrito como uma brilhante criatura de luz. Alguém grandioso, mas que mesmo assim escolheu trair uma confiança que era sagrada. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa traição, é preciso entender o que significava esse cargo. Um príncipe planetário não era só um governante, sabe? Ele era um guardião, com a tarefa de guiar uma civilização inteira. A responsabilidade era gigantesca. A fonte mostra uma progressão quase filosófica, bem fascinante, de como uma traição desse nível acontece. Não é algo que acontece do dia para a noite. Começa com um simples erro, evolui para o mal, se aprofunda no pecado e, finalmente, chega na iniquidade, que é basicamente um desafio total à realidade. E aí que o estopim acende. O conflito explode. Caligástia resolve tomar o poder para si, dando início ao que ficou conhecido como a rebelião. Tenta imaginar a cena. Depois de 300 mil anos de serviço leal, o líder máximo do planeta simplesmente convoca todo mundo e exige que entreguem todo o poder a ele. Foi um ato chocante, que serviu de gatilho para tudo que veio depois. Só que nem todo mundo baixou a cabeça. Van, o presidente do Conselho Supremo, se levantou na mesma hora. Ele foi o primeiro a dar nome ao que estava acontecendo. Um ato de rebelião. E ele pediu para todo mundo resistir. E então, de repente, o silêncio. Bem no momento mais crítico, Urântia foi completamente desligada do resto do universo. Todos os seres celestes que estavam no planeta, as personalidades não mortais que administravam tudo, ficaram presos, forçados a escolher um lado sem nenhuma ajuda de fora. E esse isolamento todo deu início a um período tenso. 7 anos de uma luta angustiante que ia definir o destino de todo mundo ali no planeta. Os lados dessa briga estavam bem claros. De um lado, os leais, com Van na liderança, defendendo a ordem do universo e protegendo a árvore da vida, que era tipo uma conexão com as energias que sustentavam eles. Do outro, os rebeldes, liderados por Caligástia, lutando por uma suposta liberdade e pelo controle total do planeta. E esse gráfico aqui mostra bem como a coisa estava dividida por dentro. Da própria equipe de 100 assessores do Caligástia, a maioria, 60 deles, se juntou à rebelião. Os leais estavam em menor número, o que torna a resistência deles algo ainda mais impressionante. Essa guerra toda se desenrolou em etapas, sabe? Primeiro veio o isolamento e a organização da resistência. Depois foram anos de um conflito ideológico intenso. E por fim, chegou o momento em que a última pessoa fez a sua escolha, selando o resultado daquela fase da batalha. E quando essa primeira fase da luta termina, as consequências para o planeta são, assim, imediatas e devastadoras. O resultado foi um verdadeiro desastre. Todo o progresso cuidadoso de Eras foi por água abaixo. A sociedade entrou em colapso. A liberdade virou caos e a capital do mundo, a magnífica Dalamátia, foi cercada por tribos confusas antes de ser, finalmente, engolida pelo mar, levando com ela tudo o que restava daquela civilização. E os rebeldes, o que aconteceu com eles? Bom, aqueles 60 assessores que seguiram Caligástia perderam seu status imortal. Os descendentes deles, os Noditas, se misturaram com a humanidade, e as histórias deles, passadas de geração em geração, acabaram sendo distorcidas e se tornaram a base de muitas lendas antigas sobre deuses que desceram à Terra. Mas olha que curioso, no meio dessa saga toda de seres cósmicos, a figura que mais inspira, segundo a fonte, não era nenhum anjo, nenhum príncipe, era um mortal. Então, o ponto central é esse contraste absurdo. Caligástia, um ser de inteligência e experiência enormes, caiu. Em contrapartida, Amadon, um humano mortal com muito menos experiência e intelecto, se manteve firme na lealdade dele.
A história de Amadon se tornou tão importante que durante aqueles 7 anos de conflito, a decisão dele era acompanhada com ansiedade por todo o universo. Parem para pensar nisso, o cosmos inteiro de olho na escolha de um único ser humano. E é aqui que a gente chega no clímax emocional da história. Essa era a pergunta que ecoava pelos céus. A firmeza de um único mortal se tornou um farol de esperança, um ponto de referência para a lealdade no meio de uma rebelião de proporções cósmicas. Bom, e para a gente fechar, vamos dar uma olhada no impacto de longo prazo de tudo isso e o que realmente significa. Esse resumo aqui é muito revelador. A rebelião não atrasou a evolução biológica, mas causou um atraso gigantesco no progresso social e intelectual. Só que a fonte faz questão de frisar um ponto crucial. A oportunidade espiritual de cada indivíduo nunca foi ameaçada. A escolha da alma continuou sendo soberana. E a gente termina então com uma pergunta que fica no ar. Se nessa narrativa cósmica a decisão de uma única pessoa teve um impacto universal, o que isso nos diz sobre o verdadeiro tamanho e o poder de cada escolha que a gente faz na nossa própria vida?